Você pode ter o que você diz. Por Kenneth Hagin. Capítulo 1. Você pode ter o que você diz. A mulher que tocou na orla dos vestidos de Jesus recebeu exatamente o que ela disse. Na Bíblia está escrito. Porque dizia, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Marcos 5:20. O que ela disse foi a sua fé falando. Eu sei que foi, pois Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Versos 34. O que você diz é a sua fé falando. Você pode ter o que você diz. Marcos 11:23 a 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Estamos usando a última sentença de Marcos 11:23 como nosso texto, tudo que disser lhe será feito. Outra prova maravilhosa é encontrada no Velho Testamento. Números 13 nos conta que depois que os filhos de Israel chegaram a Cádiz Barneia, eles enviaram 12 espias para Canaã. 10 deles trouxeram um mau relatório da terra prometida e 2 voltaram com um bom relatório. O que é um mau relatório? É um relatório de dúvida. O que é um bom relatório? É um relatório de fé. 10 deles disseram, é verdade mesmo que a terra mana leite e mel. Eles até mostraram os gigantescos cachos de uvas, romãs e outras frutas que haviam trazido de Canaã, mas, eles advertiram, há gigantes na terra e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quando você analisa o seu relatório, eles realmente estavam dizendo, não podemos conquistar aquela terra, e todos os israelitas aceitaram este relatório. Algumas pessoas acreditam que o relatório da maioria é sempre certo, mas se você seguir a maioria dos cristãos, até cristãos do evangelho pleno, você andará na descrença. Ao aceitarem o relatório da maioria, os filhos de Israel estavam em realidade dizendo, não podemos conquistar a terra. Você pode ter o que você diz. Os filhos de Israel obtiveram exatamente o que eles disseram. Eles creram que não podiam conquistar a terra, portanto disseram que não podiam, e não conquistaram-na. Afinal de contas, mesmo quando você duvida, você está crendo em algo, você simplesmente está crendo na coisa errada. Essa é a única diferença. Você sempre consegue possuir em vida aquilo em que você crê e diz. Se você não crê naquilo que está dizendo, então você não devia dizê-lo, porque, se você disser qualquer coisa por tempo suficiente, as suas palavras ficarão, eventualmente, registradas no seu espírito e elas controlarão a sua vida. Cada um daqueles 10 espias conseguiram exatamente o que disseram. Nenhum deles entrou na terra prometida. Todos vagaram pelo deserto até morrerem. O que eles disseram aconteceu. Com Josué e Calebe, porém, foi diferente. Calebe disse, subamos animosamente, imediatamente, e possuamo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Num 13:30, Josué disse, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Num 14:9. Josué e Calebe não negaram que haviam gigantes na terra. Sim, eles admitiram, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Mas quando você analisar o que eles disseram, eles confessaram, o nosso Deus é bem capaz de entregá-los em nossas mãos. Podemos muito bem vencer os gigantes e possuir a terra. Há pessoas que frequentemente me perguntam, o irmão poderá me dizer por que não posso ser curada? Eu sempre dou um sorriso e digo, sim. Os seus olhos ficam arregalados e elas dizem, bem, se o irmão puder, eu gostaria de conhecer o motivo. Eu respondo, você acaba de me dizer por que você não pode. Você pode ter o que você diz, as suas palavras as condenam. Você poderá localizar as pessoas pelo que elas dizem, a sua confissão as localizam. Quando eu oro pelas pessoas, sempre tento obter uma confissão antes de orar por elas. Eu pergunto, você será curada agora quando eu impuser as mãos sobre a cabeça e orar? Bem, irmão Hagin, eu certamente espero que sim. Eu sempre respondo,
Fique sabendo que você não será, certamente não será. Você vê, eu as localizei. Eu sei onde elas estão agora. Não estão na fé, estão apenas na esperança. Você será enchida com o Espírito Santo agora, quando eu impuser as mãos sobre a sua cabeça e orar. Eu as pergunto. Bem, eu certamente espero que sim, irmão Agim, e eu sempre preciso dizer: você não será, eu as localizei. As pessoas que possuem uma rápida confissão de fé recebem quase que imediatamente. Algumas pessoas, porém, pensam que, devido ao fato de eu pregar desta maneira, elas poderão dizer isso intelectualmente, de suas cabeças, sem crerem em seus corações. Eu percebo que tais pessoas não olham nos meus olhos ao dizerem isso, e também percebo uma nota de hesitação em suas vozes. Essa pequena hesitação haverá de derrotá-las. São as raposinhas, diz a Bíblia, que fazem mal às vinhas. Não é algo grande que está impedindo que os filhos de Deus sejam curados ou enchidos com o Espírito Santo. Não foram os gigantes que impediram a Israel de entrar na terra prometida. Se tivesse sido os gigantes, eles teriam derrotado Josué e Calebe assim como fizeram para os outros espias. Não, os 10 espias derrotaram-se a si mesmos. Foram os seus pensamentos errados, a sua crença errada, as suas palavras erradas que os derrotaram. Não são os gigantes em nossas vidas que nos derrotam. Não são as tempestades da vida que nos derrotam. Se você está derrotado é porque você derrotou-se a si mesmo com os seus pensamentos errados, com a sua crença errada e com suas palavras erradas. Josué e Calebe disseram: o nosso Deus é bem capaz de entregá-los nas nossas mãos. Podemos muito bem vencê-los. Você pode ter o que você diz. A mulher com o fluxo de sangue recebeu exatamente o que ela disse. Aqueles israelitas que aceitaram o relatório da maioria receberam exatamente o que eles disseram. Eles vagaram pelo deserto até que cada um deles morresse. Josué e Calebe eram os únicos membros daquela geração que entraram na terra prometida. Josué tornou-se o líder deles. E quando chegaram a Canaã, Calebe chegou-se a Josué e disse: dá-me este monte. Josué 14.12. Eu gosto deste camarada Calebe. Eu gosto de um homem de fé. Calebe tem um cantinho especial no meu coração. Penso que Josué voltou as vistas para 40 anos atrás e percebeu como Calebe havia ganho uma vitória ao crer e falar corretamente. Ele queria localizar Calebe, portanto, perguntou-lhe, a fim de obter uma confissão dele: você poderá tomar aquele monte? Há gigantes naquele monte. Os anaquins estão ali. E o velho Calebe respondeu com efeito: eu sou bem capaz. Eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e a minha vista não embranqueceu. Eu sou bem capaz de conquistar o monte. E, louvado seja Deus, ele conseguiu fazer exatamente o que ele disse. Capítulo 2. Não se prepare para o fracasso. Muitas coisas acontecem porque pensamos que elas devem acontecer. Recentemente li a respeito de um cientista que disse que depois que você atingir uma certa idade, torna-se mais difícil para o seu cérebro lembrar as coisas. Quando eu passei dos 40, percebi que não podia mais me lembrar de passagens bíblicas tão bem como antigamente. Depois de algum tempo eu disse para comigo mesmo: não há razão para isto. Afinal de contas, o cérebro é apenas um órgão físico através do qual a mente opera. A mente faz parte do meu ser interior, e a mente jamais envelhece. O homem rico no inferno ainda tinha a sua mente e memória intactas, porque Abraão disse em Lucas 16.25, filho, lembra-te. No momento em que eu comecei a crer, pensar e falar corretamente, eu podia citar todos os versículos bíblicos que antes conhecia. Eu podia lembrar de tudo tão facilmente como antes, e minha memória em realidade tornou-se melhor em vez de pior. Nós falhamos muitas vezes porque nos preparamos para falhar. Pensamos no fracasso, cremos nele, e fracassamos. Mas nós, como crentes, jamais devíamos falar em fracasso, de dúvida ou de descrença. Devíamos falar de fé. Se você é derrotado, você é derrotado com os seus próprios lábios. Eu aprecio e dou graças a Deus por todo o material bem que é impresso hoje em dia sobre este assunto, mas há muitos anos passados eu descobri o segredo da passagem citada anteriormente, onde Jesus disse. Marcos 11.23 a 23.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Em 1933 eu era apenas um jovem de 16 anos prostrado num leito de enfermidade. 4 meses antes de atingir os meus 16 anos eu me tornei completamente confinado ao leito. 5 médicos, incluindo um que praticou na famosa clínica Mai, estavam cuidando do meu caso. Eu morava com os meus avós. Não obstante o fato de que o meu avô possuía bastante propriedades, ele não era um homem rico. Foi no período da Grande Depressão. Mesmo assim, se a clínica Mai pudesse ter me ajudado, ele teria estado disposto a me mandar para lá. Os meus médicos aconselharam a família a dar ouvidos ao médico que havia clinicado na clínica Mai, pois era considerado um dos melhores da América, e sabia tanto quanto os médicos daquela clínica. Ele e os outros médicos que estavam cuidando de mim disseram que não havia esperança para mim. De fato, ele disse que eu não tinha oportunidade em 1 milhão de sobreviver. Ele acrescentou que, tanto quanto a ciência médica conhecia, pessoa alguma com meu problema de coração jamais conseguiu viver além dos 16 anos de idade. Eu jamais havia tido uma infância normal, nunca tinha corrido ou brincado como outras crianças. Fui um semi-inválido toda a minha vida. A cidade onde eu morava, McKinney, Texas, a 32 milhas ao norte de Dallas, era a sede do município de Kalin. Naquela época ela tinha uma população de aproximadamente 8.750 almas. Vovô possuía várias casas lá, e resolveu mudar de residência. Ele havia pintado e decorado a casa nova e no dia do ano novo de 1934 mudamos. Os funcionários da transportadora mudaram os móveis de outras partes da casa em primeiro lugar, deixando os móveis do meu quarto para o final. Então, à medida que vieram fazer a mudança, veio também uma ambulância para me transportar. O Sr. Harris da casa funerária Harris e o seu motorista, Sr. M.C. Donald, me ergueram da cama e me colocaram sobre uma padiola e me puseram dentro da ambulância. À medida que partimos, o Sr. Harris virou-se para mim e disse: "Filho, diga-me, você tem estado acamado durante 1 ano?" "Não", responde, "não bem 1 ano, mais ou menos 9 meses." Ele continuou: "Bem, se você quiser, poderemos andar bem devagar através da área residencial da cidade, porque você não a tem visto por tanto tempo." Não obstante estar parcialmente paralisado, eu podia mover a minha cabeça e olhar para fora. Depois de ter estado acamado por quase 1 ano, olhando para 4 paredes e para o teto, a cidade me parecia linda, mesmo que eu estivesse olhando para ela através das janelas de uma ambulância. O Sr. Harris então disse: "Filho, se você quiser, podemos também atravessar a praça central da cidade. É o dia de Ano Novo, e a maioria das lojas estão fechadas, portanto haverá pouco trânsito." Eu disse: "Eu apreciaria muito isso. Jamais esquecerei desse dia enquanto viver, agora e por toda a eternidade." À medida que olhei para aquele velho edifício do Tribunal de Justiça, o diabo disse para mim: "Bem, você nunca pensava que poderia ver esse edifício novamente na carne, e jamais o teria feito se não fosse pela bondade do Sr. Harris." Eu sabia que era o diabo. Algumas pessoas não podem dizer se é o diabo ou Deus falando com elas, mas deixe-me explicar como você poderá saber a diferença. Tudo que for de dúvida, de descrença, e de desencorajamento é do diabo. Deus jamais fala de dúvida, de fracasso ou de desencorajamento para pessoa alguma. Este menino Batista havia estado lendo a Bíblia Metodista da sua avó. Me lembro de um certo versículo. Algo dentro de mim levantou a voz e trouxe aquele versículo à minha lembrança: "Tudo que disser lhe será feito." Creia nisso com o coração, diga-o com a boca. Esse é o princípio da fé. Você pode ter o que você diz. Eu disse isso na ambulância naquele dia à medida que as lágrimas rolavam pela minha face. Eu não entendia tudo o que eu sei agora. Apenas tinha um pequeno raio de luz, como a luz que escapa por debaixo de uma porta, mas eu sabia que estava lá. Portanto, eu disse isso. Eu disse: "Sim, eu verei esses edifícios novamente. Eu verei o Tribunal de Justiça. Eu hei de ficar em pé nesta praça do tribunal, porque Jesus disse:
Tudo que você crer no seu coração e disser com a sua boca acontecerá. Eu creio no meu coração, eu digo com a minha boca. Mais ou menos às 14 horas daquela tarde daquele 1º dia de janeiro de 1934, foi o início de uma nova vida para mim. Tendo se comprometido, você fica localizado. Eu me recusei voltar atrás na minha confissão de fé. Janeiro passou, eu ainda estava acamado. Fevereiro passou, eu continuava no meu leito. Março, abril, maio, junho, julho passaram 7 meses e eu ainda estava no meu leito de enfermidade. O diabo me dizia repetidamente: não está funcionando. Eu respondi: eu não vou crer em você, seu velho incrédulo. Fiquei firme na minha confissão, recusei-me a desistir dela e afirmei: essa palavra foi falada por Jesus quando ele esteve aqui na terra. Eu continuei a dizer para Jesus, para Deus e o Espírito Santo, para os anjos, para o diabo e seus espíritos malignos: vou ficar firme na minha confissão. Eu disse a Deus: se ela não operar, então a tua palavra falhou debaixo de mim. Jesus e eu teremos que cair juntos porque eu não vou soltá-lo. No 2º sábado de agosto de 1934, eu andei naquela praça do Tribunal de Justiça. Lá no centro-norte do Texas, naqueles dias de depressão de 1934, todo mundo, particularmente a gente do interior, sempre vinha à cidade nas noites de sábado. Havia tanta gente lá que eu tive que acotovelar o meu caminho através da multidão para chegar até a calçada, mas fiquei em pé naquela calçada, na esquina do sudoeste onde estava a mercadoria, e lágrimas rolavam pela minha face. Levantei minha mão, sem me importar com o que as pessoas pudessem pensar. Isso sempre foi algo que jamais me preocupou, o que os outros pudessem pensar. Eu exclamei em voz alta: diabo, eu falei para você. E continuei: diabo, eu não sei se você pode ler ou não, mas em caso negativo, eu peguei o meu Novo Testamento de bolso, abriu em Marcos 11:23 e li para ele. Eu disse: eu falei para você que isso funcionaria durante todos aqueles meses em que você me dizia que não estava e que não ia funcionar. Eu disse ainda que era a palavra de Deus, e aqui está. Não sei o que as pessoas pensaram, vendo um rapaz de 17 anos em pé naquela esquina segurando um Novo Testamento em suas mãos e as lágrimas rolando pela sua face, falando com alguém, mas não me importei. Comecei a me firmar nesta escritura no meu leito de enfermidade, e continuo firme nela desde então. Capítulo 3. A visão de um jovem pregador. Então eu comecei o meu ministério, terminei o colégio e tornei-me um jovem pregador batista, pastoreando uma igreja da comunidade no interior, distante uns 13 quilômetros daquela praça do Tribunal de Justiça. No primeiro ano em que preguei, gastei 4 pares de sapatos andando até a igreja, e eu não ganhava dinheiro suficiente para comprar nenhum par. Eu não possuía um carro. Se alguém me desse uma carona, muito bem, mas a maior parte do tempo eu andava a pé, e muitas vezes eu caminhava pelo menos 8 quilômetros de distância até a igreja. Quero confessar que tive um tempo hilariante pregando o evangelho. Sabe, eu reconhecia que podemos ter o que dizemos. Isso me havia levantado de um leito de enfermidade mortal, havia me curado de um problema de coração e de paralisia, e me havia dado saúde. Portanto, eu sabia que Jesus salva, eu sabia que Jesus cura e sabia que ele ia voltar. A essa altura eu não sabia que ele também batizava com o Espírito Santo. Eu andava pela estrada poeirenta, dizendo: vou pregar que Jesus salva, que Jesus cura e que ele vai voltar. E pregarei isso desde o Rio Vermelho até o Golfo do México. Pregarei da fronteira de Louisiana até a divisa estadual do Novo México. Pensava que se eu cobrisse todo o estado do Texas estaria agindo muito bem. Eu disse que faria isso, porque sabia que eu podia ter o que eu dissesse. Então eu comecei a me associar com o pessoal do Evangelho Pleno, porque eles criam na cura divina assim como eu. Eles também pregavam algo mais: o enchimento com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. Como alguém disse, é como o barranco escorregadio de um riacho. Você começa a facilitar e de repente você escorrega e cai dentro da água. Eu continuei a brincar e por fim caí dentro do rio. Depois dessa experiência, continuei a pregar as mesmas coisas que havia sempre pregado, com a diferença que acrescentei algo às minhas palavras.
Isso é uma das coisas que o batismo no Espírito Santo faz para você, ele amplia a sua visão. Andando pela estrada em direção à igreja, comecei a dizer: pregarei o Evangelho, pregarei que Jesus salva, pregarei que Jesus cura, pregarei que ele enche com o Espírito Santo, pregarei que ele voltará. Só que agora eu acrescentei: pregarei isso do Atlântico até o Pacífico, pregarei de Los Angeles até Nova York, pregarei esta mensagem do Golfo do México até a fronteira do Canadá. Louvado seja Deus! O Espírito Santo lhe dará uma visão maior do que o Texas. E louvado seja Deus, eu consegui fazer isso. Já viajei centenas de milhares de quilômetros nos Estados Unidos e no Canadá e até além, sempre contando o fato de que você pode ter o que você diz. Quando minha esposa Aureta e eu nos casamos em novembro de 1938, ela era metodista e nada sabia a respeito de cura divina. Em dezembro soprou o primeiro vento frio do norte e ela ficou com uma forte dor de garganta. Ela disse: preciso ir até a farmácia para desinfectar a minha garganta. Terei uma garganta ruim o inverno todo. Isso acontece todos os anos. Esta foi uma boa oportunidade para ensiná-la. Lembrando-me de Marcos 11:23, virei para ela e disse: não, você não vai desinfectar a sua garganta. Esse mal crônico vai deixar você e jamais voltará. Sumiu, e os anos vieram e se foram, mas a dor de garganta nunca mais voltou. Você pode ter o que você diz. Quando eu fui para o campo missionário em 1949, nós alugamos um apartamento. Meu sogro faleceu em 1950, e eu lhe prometi no seu leito de morte: não se preocupe a respeito da senhora Walker, minha sogra. Ela terá um lar conosco, cuidaremos dela. Ela veio morar conosco naquele apartamento, mas quando cheguei em casa, eu não tinha onde dormir. Então eu disse para a minha esposa: não há necessidade de morarmos neste pequeno apartamento. Vamos arranjar uma casa. Alugamos uma casa de madeira. Mais tarde eu disse: nós podíamos comprar esta casa, e as prestações seriam muito menos do que o aluguel. Concordamos, e pedi a minha esposa para ir ver o proprietário e saber se ele a venderia. O dono respondeu: não, não vamos vendê-la. A construímos para nossa própria moradia e planejamos ocupá-la algum dia. Eu escrevi mais tarde para a minha esposa: bem, eles querem vender a casa mas não sabem o que estão falando, porque Jesus disse: você pode ter o que você diz, e aquela casa é minha. Na próxima vez que estive em casa, saí para fora e andei no jardim ao redor da casa, e orei: ó Senhor, tu disseste: todo o lugar que pisar a planta de vosso pé vos tenho dado. Josué 1:3. Os meus pés pisaram ao redor desta casa, ela é minha. Depois de um pequeno intervalo, eu disse: pergunte para o dono novamente. Ele respondeu mais uma vez: não, não queremos vendê-la. Escrevi para a minha esposa: sim, eles querem vendê-la, mas não sabem disso. Aquele lugar é meu. No devido tempo o dono disse para a minha esposa: decidimos vender a casa. Quando a minha esposa me contou isso, eu respondi: isso não é novidade para mim, já sabia disso há meses. Marcamos uma entrevista com os donos, mas soubemos que mais alguém havia oferecido o cifrão 500,00 a mais pela casa, e ela valia isso. Sentado em sua casa eu disse aos donos: certamente não gostaria que vocês falhassem com Deus. A mulher disse para o marido: diga-lhes o que você me falou nas últimas 3 noites. Ela respondeu: pode contar. Ele continuou: bem, oramos antes de dormir, e cada noite ao deitarmos na cama, meu marido tem dito: você sabe, algo dentro de mim me diz que aquela casa pertence àquele pregador. A casa é dele. Eu disse: certamente que a casa é minha. Louvado seja Deus. Você pode ter o que você diz. Ainda estou dizendo isto. Conseguimos a casa. Eu estava pagando um aluguel de cifrão 85,00 por mês, mas o meu pagamento após o refinanciamento ficou em apenas o cifrão 56,00 e a casa agora me pertence. Você pode ter o que você diz. Eu me lembro também que naquele primeiro ano que eu estava naquele campo evangelístico, o diabo tentou cortar as minhas finanças. Depois de ter passado o primeiro ano, eu teria tido o cifrão 1.200,00 a mais em dinheiro se eu tivesse permanecido com a igreja que eu havia pastoreado. Além disso,
A igreja nos forneceria uma casa pastoral e pagaria todas as contas. Agora eu teria de providenciar um lugar para a minha família morar, como também custear todas as minhas despesas de viagem. Ao findar aquele ano, eu tive que vender o meu velho carro a fim de tentar conseguir o dinheiro suficiente para pagar apenas os juros de 3 empréstimos que eu havia feito. Eu clamei: Senhor, algo está errado em alguma parte. Eu estou na tua vontade. Eu estou fazendo o que tu me mandaste fazer. Se houvesse qualquer dúvida sobre isso, eu voltaria a pastorear. E acrescentei: tu disseste na tua palavra: se fordes bem disposto e obedientes, comereis o melhor desta terra. Bem sei que tu queres que comamos o melhor. Tu queres que guiemos um bom carro, o melhor. Mas vejas, Senhor, eu tive que vender o meu carro. E o Senhor respondeu, o texto diz: se fordes bem disposto e obediente. Tu és obediente, mas não tens sido bem disposto. Eu me tornei bem disposto rapidamente e disse ao Senhor: agora estou bem disposto, e tu sabes que isto é verdade. Eu já fiz um ajuste. Ele disse: sim, você está bem disposto, mas outro problema com você é que você não pratica o que prega. Eu considerei isso um golpe baixo e reclamei: por quê, Senhor? Que queres dizer que eu não pratico o que prego? Oh, ele disse: você prega a fé, mas não pratica a fé. Responde: Senhor, que queres dizer? Ele respondeu: quanto à cura, você pratica. Você sempre foi curado, e os seus filhos sempre receberam a cura. Mesmo quando algo está errado com o seu corpo ou quando aparecem alguns sintomas, você imediatamente se levanta e declara que está curado. E isso nunca falhou. Mas os princípios da fé são os mesmos no plano das finanças como são no plano da cura. Eu disse: obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou comprar um carro, um bom carro. Eu disse para a minha esposa: eu vou comprar um carro. Contei a ela o que o Senhor me havia falado. Ela respondeu: me parece a coisa mais tola do mundo comprarmos um carro e assumirmos um compromisso de o cifrão 80,00 de prestações mensais quando nem temos podido cumprir os nossos compromissos atuais, nem temos pago alguns desses compromissos. Quando você ende presunçosamente, você cairá com o rosto no chão e o diabo vai lhe derrotar amargamente. Mas quando você ende baseado e firmado na palavra de Deus, você vai derrotar o inimigo em cada peleja. A coisa mais fácil que fizemos em nossa vida foi pagar aquele carro. Ele não era novo. Nós o compramos de um pastor. Era um modelo 1949, Oldsmobile Dinâmico 88, com apenas poucos quilômetros de uso. Depois que ele ficou bem gasto, eu comecei a confessar: eu vou comprar um carro novo. Eu disse para cada pastor onde eu preguei, em outubro, que eu for para Fort Worth, os novos modelos já estarão disponíveis, e eu vou comprar um carro novo. Quando cheguei em Fort Worth e comecei uma reunião, eu disse ao pastor: eu vou comprar um carro novo enquanto eu estiver aqui, e Deus é a minha testemunha de que eu não podia comprar nenhuma galinha choca, vendo as coisas do ponto de vista natural. A essa altura o meu velho Oldsmobile já registrava quase 150 mil quilômetros no seu marcador. Ele havia executado um serviço maravilhoso para mim, portanto eu disse: eu vou comprar o Oldsmobile, só que desta vez será um modelo 98, quero o melhor. Quero freios de potência, direção de potência, ar-condicionado, completo. O pastor disse: bem, eu conheço um representante que tem um, e ele sempre dá aos pastores um bom negócio. Vamos vê-lo. No dia seguinte fomos até a agência. Pelo caminho eu enumerei para o pastor todas as características que eu desejava no carro. Ao chegarmos, ele disse: lá está ele. Eu exclamei: louvado seja Deus, até a cor que eu havia imaginado. Examinei bem o carro, e disse: sim, é este que eu quero, é este mesmo. Entramos no escritório e o pastor me apresentou ao revendedor, que era um ímpio. O pastor já o conhecia fazia anos. O revendedor estava lá sentado com os pés sobre a sua escrivaninha e fumando um grande charuto preto. O pastor disse: Senhor fulano de tal, este é o irmão Agim. Ele está conduzindo umas reuniões para nós. Ele está interessado naquele Oldsmobile que está lá fora. O camarada olhou pela janela, tirou os pés da escrivaninha e disse: sim, o senhor pode ficar com ele se quiser, e pagar da maneira que quiser.
Ele continuou: eu carrego as minhas próprias notas promissórias. Carregarei a sua por 3 anos e farei uma nota grande ao fim dos 3 anos se você quiser. Eu acho que todo pastor devia possuir um carro novo, e estou fazendo o possível para que eles consigam um. Bem, eu expliquei àquele negociante como eu desejava que fosse o pagamento. Ele começou a escrever e disse: assine aqui. Ele nem ao menos se levantou da cadeira para examinar o meu carro velho, e eu saí de lá ganhando o novo. Louvado seja Deus, porque você pode ter o que você diz. Isso funciona. Glória a Deus. Eu sei que funciona. Alguém poderá dizer: sim, mas você estava no ministério, e precisava de um carro e portanto deu certo para você. Eu posso testemunhar de muitos membros leigos para os quais também tem funcionado. Este princípio não funciona só para coisas grandes, também dá certo para coisas pequenas. Capítulo 4. Você não pode tomar a dianteira de Deus. Em 1954, a minha família e eu nos mudamos para Port Arthur, Texas, sob o conselho de nosso pastor, irmão Leonard Wood. Ele havia deixado de pastorear a primeira igreja Assembleia de Deus em Garland para o pastorado da primeira Assembleia em Port Arthur. Ele e sua esposa cuidavam da minha família enquanto eu estava fora pregando, e eu ficava 85% ou mais do meu tempo. Ele disse: a minha esposa e a sua são como se fossem irmãs, e não o ajudamos. Por que vocês não se mudam para cá também? Tenho pensado nisso, eu disse. Mais tarde saímos para comer com um dos membros da igreja e começamos a conversar sobre o assunto novamente. O membro da igreja mencionou um amigo que queria vender a sua casa. Bem, novamente eu não podia ter comprado nenhuma velha galinha choca no natural. Então eu disse: bem, eu prefiro alugar e não comprar a casa. O membro da igreja sugeriu que fôssemos ver a casa. Ele me apresentou ao dono, e disse: irmão C, o irmão Agin está pensando em mudar-se para Garland, e está interessado na sua casa. Eu acabo de fonar um anúncio para alugar a casa totalmente mobiliada, explicou o irmão C. Bem, eu disse: eu tenho a minha própria mobília. O irmão C continuou: eu preferia vender a casa, mas sabe o que posso fazer, irmão Agin? Alguns membros da igreja me ofereceram tanto pela casa, mas venderei ela para o senhor por o cifrão 750,00 a menos do que eles oferecerão, e venderei a você com uma entrada de o cifrão 1000,00. Eu mesmo carregarei as promissórias a tanto por mês. Aquele apartamento sobre a garagem está alugado para uns irmãos do Evangelho Pleno, e o aluguel quase dará para pagar a sua prestação. Comecei a dizer: bem, mas eu não tenho o cifrão 1000,00 e não posso emprestar esse dinheiro. Mas no momento me lembrei deste versículo: você pode ter o que você diz. Então disse: muito bem, estou dizendo, eu terei o cifrão 1000,00 para o senhor em 10 dias. Ótimo, ele disse: você quer considerar o negócio fechado? Certamente, respondi. Realmente me havia colocado em apuros. Mas vocês sabem o que aconteceu? No dia seguinte o telefone tocou no gabinete pastoral e o irmão Wood disse que era para mim. Fui atender e uma mulher perguntou: é o irmão Agin? Sim, respondi. Aqui está falando a irmã E, disse ela. Você se lembra de mim? Sim, respondi. Pois bem, ela continuou: eu estava orando ontem à noite e Deus me ordenou que desse ao irmão o cifrão 500,00 e emprestasse o cifrão 500,00. Eu disse: não duvido, irmã, traga o dinheiro para cá. Ela passou pelo gabinete pastoral e me deu um envelope. Dentro estavam 10 notas de o cifrão 100,00. Aleluia a Jesus, você não pode tomar a dianteira de Deus. Se você apenas crer e agir de acordo com a sua palavra, você pode ter o que você diz. Para terminar, me permitam dar mais uma ilustração. A minha esposa e eu trouxemos a nossa pequena sobrinha Ruth para morar conosco. Ela tinha 15 anos. O lar da minha irmã estava quebrado, e a minha irmã teve que ir trabalhar. Deixada sozinha, a minha sobrinha misturou-se com má companhia, portanto, recolhemos ela em nosso lar. Ela foi salva e enchida com o Espírito Santo depois de ter estado conosco apenas um mês. Ela começou a ensinar na escola dominical porque tinha uma vocação e chamado para trabalhar com crianças. Depois que ela se graduou no curso secundário, ela foi trabalhar.
Então a minha irmã, que tinha casado novamente, mudou-se para a nossa cidade, e Ruth voltou a morar com ela em sua casa. Ruth saiu da igreja por um tempo. Ela encontrou um jovem onde ela trabalhava e casou-se com ele. Ela disse: eu não estou exatamente em comunhão com Deus, mas creio em falar em línguas. O marido era um batista, mas antes do casamento fingia que estava tudo certo. Assim que eles se casaram, porém, ele disse: eu sou o cabeça desta casa, e você não vai mais se misturar com aqueles faladores de línguas, e isto é o fim do assunto. Ele nos tratou muito friamente. Ruth e Ben estavam residindo em Houston e nós em Port Arthur. Uma manhã, lá para as 5 horas, o telefone tocou. Era uma chamada interurbana. A mulher no outro lado da linha estava quase histérica. Eu não podia entender quem era. Finalmente eu disse: quem é? Quem está falando? Era a minha irmã. Eu disse: ou você se acalma ou fale de maneira que eu possa entender. Bem, ela disse: o bebê de Ruth nasceu, e eles não deixaram o Ben ou ninguém mais vê-lo. De fato, o médico disse que o bebê nasceu morto. Depois o médico voltou e disse: o bebê não está morto como havíamos pensado, mas ele morrerá. Ela não poderá viver e seria melhor que ninguém da família visse, porque o seu rosto e sua cabeça estão todo deformados. Ela continuou: Ben queria que eu lhe telefonasse e pedisse as suas orações. Eu disse: veja, Oreta, qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11:23. O minuto em que você desligar este fone, você vire e diga: Ben, o tio quem disse que o bebê viverá e não morrerá, e ele ficará bom. Oh, quem? Você pensa que será assim? Eu respondi: eu não penso que será assim, eu sei que ela ficará curada. Ela disse: o Ben queria que eu telefonasse e pedisse para você orar. Você vai orar? Não, eu disse, eu não vou orar. Não adianta agora porque eu já disse que ele ia ficar bom. Jesus disse: tudo que disser lhe será feito. Muito bem, ela disse, a Ruth quer que a Oreta venha. Eu disse: eu tenho um culto durante o dia, e não posso levá-la, mas arranjarei alguém para levá-la. Oreta e uma amiga chegaram em Houston mais ou menos às 10 horas naquela manhã. Benny desceu as escadas do hospital correndo, abraçou a minha esposa e exclamou: agora eu sou um batista pentecostal. Eu sou um batista pentecostal. Sim, um batista pentecostal. Ele disse: não fazia 10 minutos que o tio quem havia desligado o telefone quando as enfermeiras vieram correndo e exclamando: vocês podem ver o bebê agora, ele está bem. Enquanto estávamos ao seu lado, olhando para ele, a sua cabeça começou a encher-se como um balão sendo soprado, e ele está completamente curado e vai viver. Vocês deviam ver aquele menino hoje. Ele é um jovem grande e forte, e deviam também ver o Ben hoje. Louvado seja Deus. Ele é um batista pentecostal, cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, um professor da escola dominical e obreiro em uma igreja Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. Você pode ter o que você diz.